Agora, a gente vai começar a ver a parte de torção, tá? Dos elementos. Então, o que seria a parte de torção? A gente diz que uma peça está submetida a um esforço de torção quando ela sofre o que a gente chama de torque ou momento torsor. A gente geralmente chama de torque, mas a nomenclatura técnica dele mais correta seria momento torsor, em uma das extremidades. Então, geralmente, uma das extremidades de um eixo ou de uma barra, ela vai estar fixa, como nesse caso aqui da figura, que ela está soldada numa base, e daí ela vai sofrer uma espécie de uh, tensionamento, só que rotacional. Como assim? Ao invés de eu estar aplicando, por exemplo, uma força que eu estaria batendo com o martelo, que estaria fazendo com que essa viga redonda aqui ela tendesse a dobrar para baixo, por exemplo, eu estaria, digamos, girando aquela parte circular, como está indicando essa seta do MT aqui, ó. E basicamente a ideia é que ele começa a torcer essa barra, aí ia ficar como se ela fosse aquelas grades de portão, que elas ficam todas torcidas, certo? É um esforço que tende a fazer isso, principalmente em eixos, engrenagens e polias, que são os elementos que giram no nosso sistema. Então, momento torsor ou torque é basicamente o produto entre a força, que é a carga que eu vou estar aplicando, e a distância. É aquele esquema do momento, eu acredito que vocês já viram em resistências materiais, que é o momento igual a força vezes a distância, certo? Aqui é o mesmo sistema. Então, o F é basicamente a força e o S é representado pela distância, beleza? Aqui nós temos um exemplo, então. Imagine que é como se fosse aqui aquelas chaves de placa do torno para gente aplicar, para a gente apertar a placa. Então, se eu tenho, por exemplo, essa chave de placa e eu estou aplicando uma força de cada lado, por isso dois aqui nesse caso, tá? Porque eu tenho uma alavanca para a esquerda e uma alavanca para a direita. Imaginem que eu estou aplicando 80 newtons de força em cada um desses lados e eu dividi ela certinho ali e ela está com 100 milímetros para cada lado. E eu quero saber qual que vai ser o momento que vai estar sendo aplicado na hora que eu for apertar minha peça. Então, o momento torsor vai ser 2 vezes a força vezes a distância. No caso aqui é 2 vezes porque tem uma força de cada lado, lembrando sempre. Geralmente vai ser só força vezes distância. E aqui então vai ser 2 vezes 80, que é a minha força, vezes os 100 milímetros, que é a distância até o centro. Vai dar 16 newton vezes milímetro, ou 16 mil newton vezes milímetro, ou 16 newton metro. Esse sistema aqui, basicamente, do torque, vocês já devem ter visto alguém fazer na prática, quando eu tenho um parafuso muito apertado, por exemplo, que eu não estou conseguindo afrouxar só na chave. O que geralmente o pessoal faz? Pega um cano, um pedaço de cano, e alonga aquela chave, ou seja, arruma no cabo da chave e daí usa aquele cano para fazer menos força para apertar ou para afrouxar, certo? Por que isso acontece? Justamente por conta que você está aumentando o torque que você está fazendo com aquela chave, porque você está aumentando a distância da haste, certo? Uma chave de fenda ou uma chave Phillips, por exemplo, por que eu não consigo apertar muito um parafuso com ela? Porque a minha distância em relação ao ponto de aperto é praticamente mínima ali. Eu vou ter ali só o que a minha mão consegue fazer mais ou menos uma força. Se vocês tentarem pegar e fazer um teste, por exemplo, de prender o cabo da chave de fenda ou da chave Phillips com um alicate pressão para apertar, vocês vão ver que vocês conseguem dar um aperto muito maior naquele parafuso do que vocês conseguiriam só apertando com a mão. Isso vem justamente porque vocês vão estar ganhando em distância, e o que faz com que seja muito mais fácil de vocês alcançarem um torque mais alto. Tranquilo? Quando eu tenho uma chave de roda também, vai ser basicamente o mesmo esquema. Então, eu vou aplicar 120 newtons de cada lado,
e daí a distância ali da minha chave de roda é 200 milímetros para cada lado. Então, 2 vezes 120 vezes o 200 vai dar 48 mil newton vezes milímetro, ou 48 newton vezes metro, se a gente for fazer a conversão, certo? Então, aqui da mesma forma vai ser 2 vezes, justamente porque eu tenho uma força de cada lado, beleza? Mas quando a gente está falando em transmissão, a gente não tem uma distância geralmente em linha reta, a gente vai ter uma circunferência, certo? Então a nossa distância, a gente vai utilizar o raio da engrenagem, o raio da polia que a gente está trabalhando. Então, para transmissão mecânica, o nosso torque, então, vai ser a força vezes o raio. Aqui a gente tem, por exemplo, uh, um sistema de polia e correia. Então, a gente tem aqui uma polia com 100 milímetros e a gente tem uma polia com 240 milímetros. Então, a motora, que é a polia 1, vai transmitir para a movida, que é a polia 2 com 240. E a gente sabe que a força tangencial vai ser de 600 newtons. Então, ela está fazendo essa correia, está gerando uma força de 600 newtons. Se a gente for resolver aqui, a gente vai ter, deixa eu pegar só uma fórmula aqui, deixa eu jogar na próxima página para ficar separados. Aqui vai ser o exemplo 1 da página 28, para a gente não se perder aqui também depois na hora que vocês forem, se vocês forem baixar o arquivo. Então, o que a gente tem de dados aqui? A gente sabe que o diâmetro da primeira polia é de 100 milímetros, a gente sabe que o diâmetro da segunda polia é de 240 milímetros, e a gente sabe que a força tangencial que está naquela correia é de 600 newton. O que a gente vai ter que fazer agora? Vamos ter que fazer o cálculo para descobrir qual que vai ser o torque nas nossas polias. Então, a fórmula do torque é a seguinte: momento torsor é igual a força vezes o raio. Como eu vou calcular da primeira, eu tenho que utilizar o momento torsor 1, vai ser igual à força, que é a mesma para as duas, porque a força que a correia está exercendo vai ser a mesma nas duas polias, só que vai mudar, vai ser o raio da polia 1 e o raio da polia 2. Então, o nosso momento torsor vai ser 600 newton vezes o raio da polia 1. Se o diâmetro é 100, o nosso raio vai ser 50, certo? Então, o momento torsor 1 vai ser 600 vezes 50, que vai dar 30 mil. 30 mil o quê? Eu tenho a força que é em Newton, multiplicando o raio que é em milímetro. Ou eu posso ter aqui, dividindo por 1000, eu vou ter 30 Newton vezes metro, que é como se eu tivesse feito a conversão dos milímetros ali antes. Beleza? Na segunda polia, vou ter o mesmo esquema, só que ao invés de utilizar o raio 2, vou utilizar o raio 1, eu vou utilizar o raio da polia 2. Então, o meu sistema agora vai ficar a força, que é de 600 newton, vezes o raio da segunda polia, 240 dividido por 2 vai ser 120. Então, meu momento torsor 2 vai ser 600 vezes 120, que vai dar 72 mil. 72 mil newton vezes milímetro, ou 72 newton metro.
Tranquilo até aqui, gurizada? Então, até agora, a gente estava vendo só qual que seria o sistema de rotação de uma polia para outra, certo? Agora a gente está vendo o quanto de torque, que é mais ou menos como se fosse o quanto de força aquele sistema vai ter lá na frente. Ó. Aqui ele faz basicamente a conversão ali e vai dar basicamente aqueles mesmos dois resultados lá, certo? Aqui ele está mostrando só a medida do raio, e chegou no mesmo 30 Nm e no 72 Nm aqui. Agora, a gente tem um outro fator que é bem comum da gente ouvir falar, que é a parte de potência. Então, a gente diz que a potência vai ser um determinado trabalho realizado numa unidade de tempo. Então, o trabalho ele é meio que definido como a força vezes a distância também. Então, a gente diz que a potência nada mais é do que a força vezes distância dividido por uma unidade de tempo. Só que a gente também tem que a velocidade periférica do sistema vai ser a distância que aquele determinado sistema está percorrendo. Por exemplo, no caso da correia, o quanto que essa correia vai para frente num determinado tempo. Então, a gente pode dizer também que a potência vai ser a força vezes a velocidade. Qualquer uma das coisas vai estar correta. Então, no caso do movimento circular, a gente diz que a força vezes a velocidade, a gente usa geralmente a unidade de potência como o watts, tá? Que é newton metro por segundo, que vai dar 1 watt. É a unidade de potência do SI. Só que a gente pode encontrar, geralmente, em chão de fábrica, a gente vai encontrar como CV, que é cavalo de potência, ou HP, que é horsepower, que são basicamente a mesma coisa. Então, por que é utilizado esse CV e esse HP? Basicamente porque no século XVIII, quando as máquinas a vapor estavam sendo inventadas, o tal do James Watt, ele quis demonstrar para o povo inglês quantos cavalos equivalia aquela máquina que ele estava. Então ele pegou uma experiência que basicamente ele fez com que o cavalo se movimentasse a 1 metro por segundo. Ele meio que mediu lá a velocidade que aquele cavalo estava se movimentando, e ele viu até quantos quilos nessa velocidade aquele cavalo aguentava erguer, com o sistema ali de polia que o cavalo estava puxando. E o máximo de quilos que ele conseguiu foi 76. Então ele definiu como um cavalo de potência como o 76 kg força por 76 kg força vezes metro dividido por 1 segundo. Então, na velocidade de 1 metro por segundo, um cavalo conseguiria levar 76 kg força. Isso se tornou o que a gente chama como a unidade de CV. E daí, teve alguns outros caras que refizeram essa experiência e chegaram a 75 kg força na França. Então, de 76 kg para 75 quase não tem diferença, mas basicamente na França eles adotaram o 75 ao invés do 76 e daí surgiu o tal do horsepower, tá? Então 76 vai ser para CV e 75 vai ser para horsepower. Basicamente, em questões práticas, digamos assim, quando a gente vê um motor de 1 CV ou de 1 HP, a gente considera como a mesma coisa, tá? Sendo bem honesto. Então, essas duas unidades aqui, vocês podem ver bastante em chão de fábrica, aí tem que lembrar que para a parte de cálculo a gente tem que converter para watt, que é o sistema de unidade internacional, tranquilo? Que daí está em Newton a parte da força e aqui está em quilograma força, tranquilo? Então a gente vai ter aqui a parte de conversão, em caso de HP, 745 watts vai ser a mesma coisa que 1 horsepower, e 735,5 vai ser como CV. Se agora está padronizado 75, então, agora tá.
só que não internacionalmente, só em alguns países que ainda utilizam o sistema de CVIHP, tá? Como, por exemplo, Inglaterra e Estados Unidos, que são os desgraçados que usam polegada até hoje também, tá? Mas o ideal seria a gente utilizar o watts mesmo. Mas na maioria dos motores que a gente for pegar, a gente vai achar ali como CVUHP. Eu pelo menos costumo utilizar o 75 por ser mais fácil de calcular. Tranquilo? Aqui então a gente tem a parte de fórmula de relação de torque e potência. Deixa eu tirar só pegar a captura dela aqui, caso a gente precise delas um pouquinho mais para frente. Então a gente tem as fórmulas ali só fazendo um jogo com as fórmulas que a gente já tinha utilizado até agora e mostrando a relação do torque com a potência do sistema e as fórmulas que a gente precisa. Aqui daí ele começa a entrar na parte de força tangencial. O que seria a força tangencial? Basicamente seria a força que a correia vai estar fazendo ali no nosso sistema, tá? E só um minutinho, gurizada. Meu mouse tá acabando a pilha, eu acho que ele não tá mais se mexendo. Acho que eu tenho uma pilha reserva aqui, só deixa eu trocar rapidinho para eu conseguir ir passando o resto aqui e resolvendo com vocês. Deixa eu pegar ela ali, só me dê um minutinho fazendo favor. Mouse wireless é bom, cara, pois o problema dessas pilhas, isso que a minha é recarregável ainda, mas de vez em quando... deu boa, voltou. Bom, a força tangencial, então, seria a força basicamente que o nosso sistema ali, ele vai empurrar aquela correia para frente, tá? Porque ela tangencia a nossa engrenagem ou a nossa polia, ela tem uma força que tangencia. Geralmente a gente consegue observar bem quando é sistema de polia e correia, porque ela vai sendo levada com a correia. Então a gente tem aqui também uma relação que é basicamente dá o momento torsor, a força tangencial e o raio tem aqui também uma relação com a potência também que a gente consegue utilizar, tá? Aqui então tem um exemplo que é de um elevador de carga que basicamente tem um sistema com contrapeso ali para levantar com 8.000 newtons, que seria a carga máxima mais um fatorzinho de segurança ali, que é o peso do elevador, que é de 1 kN. Então ele tem aqui a parte da resolução, levando em consideração todas aquelas formas que a gente tem. Vou deixar esse aqui que já está resolvido no livro, para vocês darem uma olhada depois, tá? E nós vamos ir aqui mais para frente com os exercícios propostos. Essa parte aqui dos exemplos que já estão resolvidos eu vou deixar para vocês olharem aqui no livro mesmo. E aí a gente tem aqui os exercícios propostos na página... Deixa eu achar aqui... Na página 40. Ó. Então, de exercícios propostos, a gente vai ter aqui uma transmissão de Fourier e correia, que a gente precisa determinar aqui velocidade angular, frequência, torque, a frequência da polia 2, qual que vai ser o torque da polia 2 e relação de transmissão. Vamos resolver junto esse primeiro aqui, e aí depois eu vou deixar para vocês o próximo exercício proposto, que é esse daqui, para vocês fazerem e trazerem na próxima aula, provavelmente, tá? Então vamos resolver esse aqui.
Deixa eu voltar aqui com o meu documento do Word aqui. Então, esse aqui vai ser o exercício proposto 1. A página 40. O que a gente tem de dados aqui, então? A gente sabe que a potência do motor que vai estar girando essa primeira polia vai ser de 7,5 quilowatts, que é a mesma coisa que 7.500 watts, tá? Lembrando que a potência a gente tem que usar sempre em watts. Então ali ele está dizendo que tem mais ou menos 10 cavalos de força, que é basicamente os 7.500 watts aqui. A gente sabe que a polia 1 vai girar a 1.140 RPM, e a gente sabe que as polias têm os seguintes diâmetros. A primeira tem 120 e a segunda tem 240 milímetros. Aí ele pede para a gente definir do A até o J essas relações da Professor, transmissão. Diga, Patrick. não são 220 milímetros ali na polia 2? 220. Muito obrigado. Então ele pede para definir da A até o J essas relações que a gente precisa da nossa transmissão. Vamos resolvendo da. Vamos começar pela A, que é parecida com o que a gente fez lá no nosso primeiro, na nossa primeira aula. Então, o que, que ele pede para a gente resolver aqui? Primeiro, ele pede a velocidade angular da polia, que é o W. Não sei se vocês lembram, mas naquela relação de fórmulas a gente tinha que o W era igual a π vezes a rotação dividido por 30. A gente viu lá numa das primeiras aulas lá já. Então, o nosso aqui vamos deixar como letra A. O nosso W1, porque é a velocidade angular da polia 1, vai ter que ser o π vezes a rotação da polia 1 dividido por 30. O nosso W1 aqui então vai ser 1.140 dividido por 30 vezes o π. Aqui então a gente vai ter 1.140 dividido por 30. 1.140 dividido por 30 vai dar 38 π rad por segundo. Lembrando que o W é o único onde a gente não multiplica o π, é o único que a gente mantém porque ele considera como se fosse o π, o ângulo lá do 180. Beleza? Vamos para a segunda agora. Ele quer saber qual é a frequência da polia 1. Então, para a gente definir a frequência, primeiro a gente tem que definir. Ó, a gente pode calcular o T primeiro, ou a gente pode jogar direto nessa fórmula que vai ser o W, que é a velocidade angular, dividido por 2π. Então, aqui a nossa frequência vai ser o W. Deixa eu só copiar o símbolo do π aqui. 2π, e aqui em cima vai ser o W. Nossa fórmula aqui, então, o W a gente descobriu que era 38 π rad. Vai cortar e com π. Então aqui a gente vai sobrar 38 dividido por 2. Consequentemente, a gente vai ter uma frequência de 19 Hz. Na terceira, ele quer saber qual que é o torque na polia 1.
Então, o torque, a gente viu a fórmula lá em cima, ó, tem essa fórmula aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta vermelha. Essa fórmula aqui, ó, que vai ser basicamente 30 vezes a potência dividido por π vezes a rotação. Então, o nosso torque, opa, o nosso torque, letra C, momento torsor, lembrando que aqui é a frequência da polia 1 também, 1 e 1. Momento torsor 1 vai ser 30 vezes a potência dividido por π vezes a rotação. Potência do nosso sistema, 7,5 kW ou 7.500 watts. Rotação do nosso sistema, 1.140 RPM. Aqui então a gente vai ter 30 vezes 7.500. Se a gente jogar na calculadora, 30 vezes 7.500 vai dar 225 mil. E π vezes 1.140 vai dar 3.581,41. Resolvendo, 225 mil dividido pelo 3.581, a gente vai ter um torque de 62,82 newton vezes metro, porque a nossa unidade de potência aqui já estava certa em watts. Beleza? Então, 62,82 newton metro. A letra D, ele quer saber qual que vai ser a velocidade angular da polia 2. Então, a velocidade angular da polia 2, a gente tem que descobrir qual que vai ser a rotação da polia 2, certo? Senão eu não tenho como saber qual que vai ser a velocidade angular dela. Como que a gente descobre daí a rotação da polia 2? A gente vai usar aquela mesma fórmula que a gente utilizou lá em cima, do N1 sobre N2, e daí aqui no caso, como não são engrenagens, a gente tem que utilizar o D, D1 e D2. Então aqui, na D, primeiro a gente vai calcular qual que vai ser a rotação da nossa polia 2. Então a rotação da polia 1 vai ser o 1140. A rotação da polia 2 é o que a gente quer saber. O diâmetro da polia 2 vai ser o 220 milímetros. Diâmetro da polia 1, 120 milímetros. Fazemos a multiplicação cruzada. Vamos ter 220 N2 é igual o 1140 vezes 120. 1140 vezes 120 vai dar 136.800. 220 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, N2 é igual a 136.800 dividido por 220. N2, então, vai ser 621,81 RPM, que já vai ser a resposta ali da F, certo? Então, essa aqui já vou deixar aqui também. Essa aqui vai ser a resposta da F. A letra D, agora,
a gente vai utilizar a mesma fórmula do W aqui da letra A. Só que vamos mudar aqui para W2 e N2. Então, o nossa rotação, a gente vai utilizar o 621,81 que a gente descobriu ali em cima. 621,81 dividido por 30 vai dar 20,72 pi, aproximadamente. Rad por segundo. A letra E, ele quer saber qual que é a frequência da polia 2. Então a gente vai usar a mesma fórmula de novo aqui da B, só que utilizando o W2, que é a velocidade angular da polia 2, que a gente acabou de descobrir também. Então aqui, letra E, frequência 2 é igual a velocidade angular 2 dividido por 2 vezes o π. Frequência 2, então, vai ser 20,72 π dividido por 2. Se a gente for fazer a divisão, 20,72 dividido por 2 vai dar 10,36 Hz. Então a frequência 2 vai ser 10,36 Hz. O que mais que ele está pedindo para a gente? O torque na polia 2. Então, E, F e G agora. Vamos utilizar a mesma fórmula também do torque da primeira, com a diferença de que a gente vai calcular o torque 2, então temos que utilizar a rotação da polia 2 também. Potência é a mesma. Teoricamente tem uma certa um rendimento, mas a gente está desconsiderando por enquanto, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? Então a potência vai ser o mesmo 7.500 watts. E a rotação da polia 2 é o 721,81 RPM. Vamos fazer aqui então a multiplicação ali na parte de cima. 30 vezes 7.500. 30 vezes 7.500 vai dar o mesmo 225.000 da outra. Pi vezes 621,81 vai dar 1953,47. Fazendo a divisão, 225.000 dividido pelo 1953, a gente vai ficar com 115. Opa. 115,18 Newton vezes o metro. E por último, ele ainda quer saber qual que é a velocidade periférica da transmissão, que daí a gente tem, vamos ver aqui onde é que estava a fórmula, a velocidade periférica vai ser igual, velocidade periférica vai ser igual ao W vezes o R, certo? O R vai ser o raio. Qual dos raios que a gente vai ter que utilizar? Basicamente vai ser o raio da polia motora, porque é ela que está transmitindo a velocidade, tá? Então a nossa velocidade periférica, GH, a velocidade periférica vai ser igual ao W
vezes o R1 e o W1 também. Velocidade periférica, então. Nossa velocidade angular 1, 38 π. Então aqui no lugar do W1 a gente vai arrumar 38 π. E o raio 1 a gente tem 120, então aqui vai ser 60 milímetros dividido por 1000 vai dar 0,060 metro. Velocidade periférica, então, aqui a gente vai multiplicar o π também, tá? Então 0,06 vezes 38 vezes π, 7,16 metro por segundo. Essa vai ser a velocidade que a nossa correia vai percorrer para frente ali no nosso sistema. E ele quer saber qual que vai ser a força tangencial do sistema ali também. Então a força tangencial, a gente tem a outra fórmula aqui, que é o momento torsor dividido pelo raio da nossa polia. Então, a gente vai... Deixa eu colar a fórmula aqui. A letra I vai ser força tangencial é igual ao momento torsor dividido pelo raio. Da mesma forma, vamos utilizar da polia 1. Então, a força tangencial, momento torsor 1, 62,82. E o raio, 62,82. E o raio da polia 1 vai ser o nosso 0,060. Dividindo 62,82 pelo 0,060, nós vamos ter aqui 1047 Newton. E, por último, nossa relação de transmissão é aquela mesma que a gente já viu lá nos outros exercícios, eu nem vou resolver ela aqui também, tá? Ó, nossas respostas, vamos ver se estão batendo com as do exercício. 38 π, rádio por segundo, 19 Hz, 62,82 Nm, 621 RPM, está dando 622 ali, só por arredondamento. 20,72 π-rad, também ali, só questão de arredondamento. 10,36 Hz, 115 Newton vezes milímetro, beleza? 7,16 metros por segundo, 1047 de força, e daí é a relação de transmissão que fica fácil para vocês resolverem na aula, baseado nos outros exercícios que a gente fez.